Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, estou aqui pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e convido os irmãos a abrir as suas Bíblias aqui no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1. Esperar os irmãos lá atrás. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Arcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprides e cumprides, então ainda que os vossos rejeitados esteja pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e os teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela bênção que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos como igreja do Senhor, diante da tua presença, Senhor, orando a ti, crendo e confiando, Senhor, já nas respostas de nossas orações, pois tu és o Deus misericordioso, gracioso para conosco. Pai, te agradecemos
por esse momento que o Senhor nos concede. Nós também te pedimos, Pai, que o Senhor fale os nossos corações conforme a tua vontade. Tu conheces e sabes das nossas necessidades. Que o Senhor atente, Deus, nesse momento para cada um de nós. Seja comigo, Senhor, através desta palavra, que o Senhor fale os nossos corações. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Os atributos de um intercessor. Pense numa vida difícil é ser um intercessor. Quando a gente chama alguém para orar, muitas vezes a pessoa fica um pouco assim, diferente, né? Vamos orar, nós estamos precisando de orar, né? E quando a gente se coloca numa posição de um intercessor, aí se torna mais difícil ainda, né? Acontece tantas coisas, irmão, para que a gente não ore, não interceda, né? O inimigo age de uma forma muito sutil em nossas vidas e através das coisas para que tire a gente do foco, tire a gente do momento de oração, da perseverança, né? Acontece muitas coisas, irmão, para que a gente não ore. Mas uma das coisas que nós temos de ter em nossa mente é que nós devemos orar. Deus nos criou e nos redimiu para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. E a oração é uma das partes importantes para que a gente mantenha o nosso relacionamento com Deus. Deus Pai é aquele que está nos chamando sempre a interceder. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30, ele dá início a esse versículo dizendo: eu procurei entre os homens, né, um que se colocasse na brecha, um que se colocasse na posição de oração, de intercessor pelos demais. E ele não tinha encontrado. Eu quero dizer, irmão, orar não é fácil. Se não for a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, a gente não consegue. A nossa oração muitas vezes, né, tem sido muito curta, tem sido muito pouca, falta de fé, desânimo, e muitas vezes a gente não tem alcançado o alvo, né? A oração deve ser regada, irmão, com muita lágrima. A oração deve ter, assim, como é que se diz? O primeiro lugar no nosso coração, a oração, porque é falar com Deus. Eu estava lendo esse texto que a gente acaba de ler aqui, e a gente vê que Neemias, um homem muito ocupado, que era copeiro do rei nesse tempo, nessa época, ele recebeu uma notícia de que seus irmãos que ficaram em Jerusalém no tempo que Deus permitiu que os inimigos de Israel o levassem cativo, ficou um restante em Jerusalém. E uma das primeiras coisas que Neemias perguntou a um dos seus irmãos que chegaram lá para fazer a visita, foi como estaria aqueles irmãos, como eles se encontravam. E a resposta foi: eles estão numa grande miséria, estão passando por muitas dificuldades. Jerusalém está decepada, os muros estão derribados. Nesse momento que Neemias recebe essa notícia, irmão, ele cai de joelhos chorando, lamentando pela situação de seus irmãos. E nessa leitura aqui, irmão, que expressa essa oração,
fica bem claro aqui esses atributos que são tão importantes da gente ler e observar, aprender, para colocar em prática também e procurar ser um intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor à direita do Pai, intercede diariamente, constantemente pelas nossas vidas. E a gente também tem esse privilégio também de ser um intercessor, interceder pela saúde da nossa irmã Edilma, interceder pela saúde do nosso irmão Elinaldo, interceder pela família do pastor Leonardo, interceder pela liderança da igreja, pelo povo de Deus. Eu vejo nisso daí, irmãos, um grande privilégio de se colocar diante da presença de Deus para orar pelos outros, para orar pelos irmãos, para orar pela igreja do Senhor. E isso é maravilhoso, irmão, né? Isso é gratificante. E eu quero ver aqui junto com os irmãos esse exemplo clássico de um intercessor. Neemias foi um homem de oração. Se a gente verifica aqui nesse livro, a gente vai ver pelo menos 10 orações de Neemias. E a gente vê que esse homem de oração também foi um homem de ação, irmão. Porque a oração nos move a gente a agir. Porque só orar sem fazer fica a desejar. Mas na medida que a gente se ajoelha com o coração, né, isso daí nos impulsiona a gente agir, né, de uma forma que vai trazer exemplo para os demais. Orar, irmãos, ele abre as portas dos céus e Deus derrama as bênçãos. Orar é mesmo que a gente está respirando esse oxigênio e nos dando vida. E Neemias aqui, irmão, estava perto de Deus e também perto das pessoas. Neemias foi um homem que se compadeceu das pessoas, olhou para a cidade, viu que a cidade se encontrava em monturo, destruído, o povo numa situação terrível, de grande miséria sobre aquele povo. Neemias começou a orar e Deus começou a trabalhar através de Neemias. Neemias se dispôs nas mãos de Deus. Aí a gente vê aqui, irmão, em primeiro lugar, aqui no versículo de número 4, que o intercessor é aquele que sente o fardo dos outros. Veja como é que diz aqui: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele poderia muito bem estar no palácio, irmão, estar servindo ao rei, um bom cargo, trabalhando ali, ao lado do rei. Mas não, irmão, depois que ele recebeu a notícia, a gente conhece essa história, eu quero frisar realmente aqui, somente nesses atributos. E um dos primeiros atributos aqui que ele mostra para nós é sentir o fardo dos demais, dos outros. O intercessor é preciso sentir o peso de uma responsabilidade, de uma dificuldade, de um problema de outra pessoa, de outro irmão que está sofrendo, e se colocar diante do Pai em favor daquela vida. Em primeiro lugar, irmão, sentir o fardo dos outros. Hoje a gente está vivendo num mundo muito difícil, e cada um é por si. E a gente tem uma tendência muito grande de aprender isso.
A gente está tão acostumado com as má notícias que já não faz mais espanto. A gente vê quantas mães chorando, quantos filhos sem o pai, sem a mãe. A cada dia, né, as coisas se tornando piores. Aqui, quando Neemias recebe a notícia, era grande miséria que estava acontecendo e um desprezo terrível aquele povo estava passando. A gente olha para a situação do nosso país, a gente tem visto, nos 4 cantos deste lugar, grande miséria, grande desprezo, descaso, a crueldade, a maldade, e muitas vezes eu não tenho se colocado na posição de um intercessor por estas vidas. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui, irmão, com essa grande responsabilidade, em primeiro lugar, para interceder pelos outros. Cada um intercede pelos outros. Segundo lugar, aqui a gente vai ver também no versículo de número 5, a primeira parte, irmão, que o intercessor é aquele que reconhece a soberania de Deus. Olha só o que ele diz aqui. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, irmão, o intercessor, quando ele se coloca na posição diante de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o Deus temível, o Deus que tudo pode. Ele está ali diante de um Deus vivo, que ele tem a certeza de que ele pode agir de acordo com a vontade dele, segundo a oração do servo. Então eu quero dizer, irmão, que quando a gente se coloca numa posição de intercessor para orar, pode ter certeza, tenha fé e creia que esse Deus grande é um Deus que se preocupa com as nossas vidas e com a vida dos outros. Mas também aqui, irmão, o intercessor, aqui ainda no versículo 5, na parte B dele, né? O intercessor é uma pessoa que ele é fiel. Olha só, ele demonstra essa fidelidade de Deus. Ele diz ao Deus grande, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então, ele esclarece aqui a fidelidade, né, de Deus. Deus é grande, mas se compadece daqueles que temem e guarda os seus mandamentos. A gente vê também aqui no versículo de número 6, irmãos, que um intercessor é uma pessoa que importuna Deus. O intercessor é uma pessoa que não para enquanto não vê a resposta da sua oração. Veja aqui que ele diz: esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Então, irmãos, o intercessor é aquele que importuna Deus. Até que Deus haja, ele não para de interceder. Ele aguarda essa resposta, irmão. Ele não desiste. Ele não desanima, irmão, enquanto não vê o pedido dele sendo resolvido. Então, irmão, o versículo de número 6, na parte B, também o intercessor é aquele que se coloca numa posição, na mesma posição dos pecadores. Quando ele faz a sua oração, no versículo 6, na parte B, ele vai dizer: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecados. Ele se colocou na mesma posição de pecadores, né? Ele tinha essa consciência de que o povo tinha pecado, Israel tinha pecado, ele como nação tinha pecado, e apresenta ao Senhor esta causa também, essa posição. Ele confessa os pecados dos outros e também reconhece no mesmo instante que está numa mesma situação, embora que ele não tenha pecado, mas ele faz parte daquele pessoal. Aqui no versículo de número 7, irmão, ele vai, do versículo 7 ao versículo 9, aqui também ele vai expressar, né, esse lamento. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Veja só a consciência de Neemias, né? Neemias aqui, irmão, está mostrando a realidade do povo. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós não guardamos os mandamentos, Senhor. Mas ele apela para a misericórdia de Deus. No versículo 8, ele diz assim, irmão: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredides, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Veja aqui que Neemias aqui apresenta uma parte daquilo que Deus tinha falado a Moisés: se o povo transgredisse e desobedecesse a lei, o castigo viria. Mas também ele traz ali, através da sua oração, a presença do Senhor, e o povo também os guardasse os mandamentos, se voltasse para o Senhor, ele também os ajuntaria de onde ele tinha espalhado. De onde ele tinha espalhado. Então, irmãos, o intercessor sabe que Deus tem zelo pela sua palavra. O intercessor sabe que Deus tem zelo pela sua palavra. Quando, na verdade, a gente desobedece os mandamentos do Senhor, o castigo aparece. Nós sofremos a penalidade da desobediência. Mas quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, pode ter certeza que Deus também honra, e as bênçãos de Deus, com certeza, é sobre as nossas vidas. Isso ele reconhecia muito bem. O versículo de número 10, ele vai dizer aqui, irmãos: estes ainda são teus servos. Olha, irmãos, que oração de Neemias. Esses ainda são os teus servos, apesar do pecado, da desobediência, mas são teus servos. Deus não desampara. Ele apresenta aquele povo que na mesma hora que tinha confessado os pecados, como servo do Deus Altíssimo. Eles são teus servos, Senhor. É uma posição de um intercessor aqui. E o teu povo que resgatasse com teu grande poder, com a tua mão poderosa, Senhor. Foi o Senhor que escolheu, que separou, que tirou do cativeiro de Israel, do Egito, e levou para a terra prometida. Esse teu povo, Senhor. É a tua igreja, são os teus filhos. Irmãos, ele também sabia que o arrependimento
redundaria em restauração. Esses servos que eles apresentam aqui, este povo que ele apresenta a Deus aqui, ele bem sabia: mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele lembra dessa promessa. Esses servos aqui, que Neemias apresenta a Deus, esse povo que Deus aqui o escolheu e tirou com mão poderosa do Egito, ele bem sabia que Deus era poderoso para restaurar, se obedecesse os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, a gente vê também aqui que Neemias aqui, como intercessor, é uma pessoa que associa aqui a devoção e a ação, né? Ou a oração e uma ação. O versículo aqui de número 11 ao versículo de número 18 vai mostrar também aqui que Neemias, quando chega em Jerusalém, irmão, ele esteve ali 3 dias, de noite ele se levanta, irmão, e sai à procura, a ver o que tinha sucedido, como ele iniciaria aquele trabalho, e era uma grande obra. Ele ora ao Senhor. Veja o versículo de número aqui 17. Então disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor, a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edificamos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias, irmão, aqui, essa pessoa que fez essa oração, mas também estava preparado para a obra, para a ação. Então a gente aprende aqui, irmão, que o intercessor é uma pessoa que age, é uma pessoa que deve estar preparada para a ação, pela qual principalmente Deus quer ouvir, quer ver através das nossas vidas. A gente apresenta o caso ao Senhor, mas nós devemos ser o primeiro, irmão, a agir. O primeiro a agir. E assim, irmão, vamos continuar orando, sendo intercessor, orando pela igreja do Deus Todo-Poderoso, orando pela a nossa nação, que precisa muito de oração, irmão, e de uma ação divina, uma ação transformadora. A gente tem visto o que tem acontecido a cada dia, né? Eu pedi também oração aqui pelo meu cunhado. Eu falei do evangelho para ele, ele rejeitou. Os pais são crentes, a família é crente. Mas ele não quis, há um tempo atrás, dar ouvido ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, rejeitou. Hoje se encontra numa situação lamentável, mas eu nunca deixei de orar pela salvação dele, irmão. Eu nunca deixei de orar. A gente está vendo a situação muito difícil na família, mas eu creio que é através dessa situação difícil que Deus vai alcançar aquela família, irmão. Que Deus vai alcançar essa família. Eu creio nisso daí. E não paro de orar, porque Deus, Ele tem poder para agir, né? Que Deus nos abençoe e que nos dê essa graça de continuar orando, intercedendo uns pelos outros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Assim como o teu servo Neemias, Senhor, orou a ti confiando para dar início, Senhor, uma ação, ó Deus, que iria trazer uma grande mudança para o povo e para a cidade ali em Jerusalém. Ó Deus, ele orou confiando no Senhor, e o Senhor foi com ele, Senhor. O Senhor agiu em favor da vida dele, dando-lhe, Senhor,
a vitória àquele povo. Assim também nós oramos, Senhor, confiando em Ti, Senhor. Orando pela Tua igreja, pelo Teu povo. Quantos problemas e quantas dificuldades nós temos apresentado ao Senhor. E nós estamos esperando no Deus grande e poderoso que tudo pode, Senhor. Assim como Tu fizesse com Neemias, ó Deus, faz conosco, Senhor. Nos restaura, nos restabelece, nos edifica, nos sustenta, Senhor, de pé, para continuar cumprindo a nossa missão e o Teu propósito que Tu confiaste a cada um de nós, a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós somos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e Te pedimos mais uma vez, age em nosso favor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. É assim que nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.